Seja muito bem-vindo a mais um episódio dessa série A Jornada do Fuso. E nesse episódio aqui, o nosso último episódio, nós vamos te explicar como que você pode utilizar a vidrofusão para gerar renda, para ganhar dinheiro em várias áreas de atuação. Desde as áreas mais simples até algumas um pouco mais complexas. E eu tenho certeza que você vai sair daqui com outra visão de como que você pode gerar renda dentro desse universo. Para quem não me conhece, eu me chamo Evandro Damasceno. Eu sou Gisele Rosa. E esse daqui é o canal onde a gente te mostra como que você pode pegar qualquer garrafa de vidro, até mesmo um vidro plano, e transformar ele em peças variadas, utilizando a técnica da vidrofusão. Então assim, pessoal, dentro desse universo da vidrofusão, você já deve ter percebido que dá-se para gerar renda, dá para ganhar dinheiro. Só que talvez não tenha ficado muito claro o tamanho das possibilidades que você tem dentro desse universo. Então aqui a gente vai citar somente quatro áreas de atuação onde você de fato pode ganhar dinheiro, e essas quatro, é claro que a gente já vivenciou, a gente já chancelou essas áreas de atuação. Por que a gente vai citar só 4? Porque dentre mais de 30, se a gente fosse citar mais de 30 áreas de atuação dentro desse universo, o vídeo ia ficar muito longo, tá? Que a gente vai dar somente uma pincelada para, de fato, você entender que não somente os já iniciados na vidrofusão conseguem gerar renda, mas que você que está iniciando, já nas suas primeiras peças, você já tem a possibilidade de transformar aquela pecinha que você fez, independente se está fazendo utilizando a mufa ou até mesmo forno de alta temperatura, em renda para você, seja uma renda essa ou até mesmo a principal. E assim, pessoal, a primeira área de atuação, acho que a Gi pode falar um pouco melhor do que eu, que é a parte de acessórios. Gente, e essa área de acessórios é uma área que está sempre em ascensão. Porque, gente, que mulher ou até mesmo que homem que não tem pelo menos uns 2, 3, 4 colares, acessórios, bijuteria para compor o seu look? Nunca pensou, eu duvido, você mesmo que está aqui me assistindo, quantos colares ou quantos brincos, quantos anéis você tem aí na sua casa para combinar com, dependendo do tipo de roupa, é um tipo de acessório, né? Fora isso, gente, você pode subnichar as suas peças para um determinado público. Por exemplo, eu escolhi trabalhar com o público feminino que gosta de maxi colar. Aí tem vários nichos, pode ser o público masculino, pode ser o público infantil e assim por diante. Então, acessórios é uma área assim que você não vai errar se você começar por essa área, né, Evandro? Isso. E assim, fora que a gente já falou aqui em outros vídeos, a relação entre custo-benefício. Por quê? Supondo aqui que você vai iniciar nessa parte de acessórios, você já consegue, se você já assistiu as aulas anteriores, os vídeos anteriores, você já está bem ciente disso. Eu vou dar só uma pincelada. Você já sabe que criando peças simples, utilizando até mesmo sua própria mufla, você já no primeiro dia, você retirou ela da mufla, montou ali um colar, você já consegue transformar esse colar em fonte de renda. E o retorno financeiro, na minha opinião, eu acredito que da Gi também, sobre a criação de acessórios dentro da vidrofusão, é a área onde o retorno financeiro é melhor e talvez até mais rápido. Porque, como eu falei, você termina uma peça, montou ali o colar, provavelmente você já tem um comprador esperando. Você quer complementar? Então assim, com relação ao colar, se você está precisando de dinheiro rápido, acessórios, se você estiver precisando de dinheiro rápido, eu acredito que o acessório é a primeira peça que você tem que começar a confeccionar. Ou se você também quer fazer mais para vocês ter uma forma de desestressar, de, sabe, fazer algo... Um hobby, isso. Então também é uma ótima forma para você começar, porque é muito gratificante você fazer uma peça, você usar uma peça que você fez também é legal, você presentear alguém. Então, o acessório é uma área muito bacana para quem está começando e muito rentável também. Pessoal, finalizando aqui a parte de acessórios, o segundo item, a segunda área de atuação que você pode atuar aí também é muito vasta. E diga-se de passagem, quando iniciei na vidrofusão, iniciei já nessa parte, é a área de brindes. Pessoal, olha só, vamos exercitar aqui um pouco a questão de datas comemorativas durante o ano. A gente tem, sei lá, a gente tem a Páscoa, a gente tem o Dia dos Namorados, a gente tem o Dia das Mães, Dia dos Pais, Natal.
A gente tem muitas datas comemorativas durante o ano e você pode também entrar dentro trazer essas datas comemorativas para aquilo que você está criando e aproveitar o hype delas. Por exemplo, vou citar aqui o Dia dos Namorados. Com certeza, todo mundo que está assistindo esse vídeo já percebeu que algumas semanas, ou até mesmo um mês que antecede a data do Dia dos Namorados, já tem muita propaganda, já tem muita gente pesquisando o que tem que comprar, o que quer comprar para presentear o namorado, a esposa, enfim. Então, as pessoas utilizando datas comemorativas com foco na criação de brindes é um ponto que também não tem erro. Quando eu iniciei, a gente aproveitava muito, a gente vendia muito brinde para a empresa. E o que a gente aproveitava, a época que a gente mais vendia é aquela época do dia do professor, dia de algum profissional. Sempre no dia de algum profissional, alguma empresa entrava em contato com a gente e encomendava porta-cartões. Na época existia cartãozinho de visita, não sei hoje como que tá. Pedia porta-cartões, porta-canetas, coisas muito simples. Na época a gente não achava tão simples assim, mas hoje em dia é algo muito simples que qualquer pessoa pode fazer. E claro que tudo isso que a gente está falando, existe a parte simples, que é somente o fato da criação da peça, e existe a parte artística da coisa, que é quando você adiciona um toque, um detalhe a mais que torna aquela peça única. Todas as peças que são criadas dentro da Vidrofusão são únicas, tá? Mas visivelmente a sensação que dá quando você adquire uma peça com uma determinada arte feita à mão é que somente você tem aquela peça. E voltando ao exemplo do Dia dos Namorados, olha só que presente bacana. E aí você pode utilizar a área de brinde para outras áreas, outras datas comemorativas também. E antes da gente ir para a terceira área de atuação, gente, quero falar para você ficar, você que acompanhou essa série dessa jornada do Fusem, ficar até o final, que no final desse vídeo a gente tem um presente muito especial, tanto para você que já é nosso aluno, ou para você também que não é nosso aluno ainda, mas que está maratonando essa série, tá? E a terceira área de atuação é peças decorativas, gente. E aí, peças decorativas, a gente tem vários tipos de peças decorativas, desde as peças mais pequenininhas até as peças mais grandes, né, Evandro? Isso. Assim, focando nas peças decorativas, dá para você criar elas tanto utilizando a mufla como o forno de alta temperatura. Em relação ao forno de alta temperatura, eu não vou entrar muito aqui em detalhe, porque eu acredito que já é sabido que quando você dispõe de uma ferramenta como essa, dá para você criar tanto peças pequenas quanto peças muito grandes. Isso a depender do tamanho do seu forno. Eu vou direcionar aqui um pouco mais para a mufla, porque geralmente as pessoas, quando pretendem iniciar, quando querem sentir o gostinho da vidrofusão, elas querem primeiro molhar o pezinho. E o ponto de entrada geralmente é a mufla. Então, pensando na parte decorativa, olha só, você também, claro, pode utilizar o mesmo exemplo que eu citei anteriormente para criar, utilizando datas comemorativas e criar peças decorativas. Por exemplo, a gente está chegando no Natal. A gente está gravando esse vídeo aqui próximo de dezembro, então logo logo o Natal está aí. E pessoal, a gente sabe que a época do Natal, muita gente fica atrás de brinde, fica atrás de decoraçãozinha e pensa numa área onde as pessoas realmente pagam, estão a fim de gastar, estão a fim de investir seu dinheirinho numa decoração diferenciada. Se você utiliza a mufla, seja para criar um pingentinho para colar, seja para criar um porta-copos, seja para criar um cachepô, seja para criar um enfeite de parede, trazendo tudo isso para a área natalina, eu tenho certeza que essa época do ano é uma época onde não somente você, mas muitas outras pessoas que também trabalham com a vidrofusão tendem a ganhar muito dinheiro. O próximo, fechando aqui a parte que você quer. A próxima área de atuação que você também pode fazer uma boa renda dentro da vidrofusão é a parte de venda de materiais. Aqui citando como exemplo a nossa situação, como muitas pessoas conhecem a gente por trabalhar com a vidrofusão, algumas pessoas se sentem seguras e também veem na gente pessoas confiáveis de indicar para elas determinados materiais, onde compra, qual que é o melhor material para elas comprarem para
nessa parte aqui de material para elas iniciarem dentro da vidrofusão. Isso inclui também os insumos, que são pigmentos, diluentes, outras questões. Mas aqui eu vou focar especificamente numa ferramenta que, pessoal, sempre, todos os dias, tem procura dessa ferramenta. Seja aqui no canal, pessoas perguntando onde compra, seja lá no TikTok e também no Instagram, que é da Mufla. Pessoal, pensa só, depois dá uma olhadinha lá no Instagram, em algum lugar onde o conteúdo é direcionado à Mufla. Sempre tem gente perguntando onde que compra. E se, por exemplo, você se torna um fornecedor, um fabricante dessa ferramenta, você pode entrar atingir esse público que já está procurando pela ferramenta. Ou seja, você não precisa mais que seja criar conteúdo, criar post, criar anúncio nas redes sociais para atrair uma galera. Basta você fazer a sua primeira, publicar, que seja nas redes sociais. Vou citar aqui rede social para ficar mais fácil. No Instagram ou Facebook, caso você utilize. Publicar a fotinho da Mufla com algumas pecinhas do lado e colocar uma legendazinha embaixo: eu vendo Mufla para vidrofusão. Eu tenho certeza que em pouquíssimas horas, no máximo 1-2 dias, vai aparecer um comprador. E se você der uma pesquisada na Mufla, seja no Mercado Livre ou Amazon, você vai ver que o preço dela, por mais que esteja razoavelmente, hoje, no exato dia que eu estou gravando esse vídeo, por mais que ela esteja razoavelmente baixo, em torno de 250, 300 reais, essas muflas, a grande maioria das que eu vi, são importadas. Você ainda vai pagar, além da taxa de importação, o imposto em cima. E aí o preço é muito alto. Se você aqui no Brasil consegue produzir e entra no mercado de trabalho vendendo esse tipo de ferramenta, eu tenho certeza que você vai se dar muito bem. E pessoal, já que eu citei... Você quer falar mais alguma coisa? Não. E já que eu citei aqui a questão da Mufla, no Fusão Perfeita tem um módulo lá onde a gente ensina passo a passo como que você não somente pode criar a sua própria Mufla com base num conhecimento prático e que qualquer pessoa pode seguir, mas a partir do momento que você cria, você também consegue criar seus próprios tempos com base nas suas próprias variáveis, porque não adianta nada você saber criar a Mufla, criar essa ferramenta, se você não vai saber utilizar. Eu até recebi hoje um comentário de uma pessoa que se tornou aluna nossa ultimamente, esses dias, falando que há um ou 2 meses atrás ela adquiriu uma Mufla importada e como ela estava somente acompanhando alguns vídeos na internet, ela achava que já sabia utilizar e, de novo, pessoal, no primeiro dia de uso, ela acabou estragando a Mufla dela. Eu acredito que pela descrição o tempo ultrapassou muito, aconteceu algum problema lá na Mufla que criou bolha interna. Então, ou seja, ela vai ter que fazer a manutenção da Mufla. Como ela já é a nossa aluna, então eu respondi essa questão que ela trouxe, esse problema, veio lá dentro da comunidade do Fusão Perfeita. Como ela já é nossa aluna, eu só mostrei para ela onde que estava a aula que ela precisava assistir para saber fazer a manutenção de forma correta, sem danificar mais ainda a Mufla, ou até mesmo caso a Mufla já tivesse muito mais danificada do que ela mostrou, do que ela aparentou ali na mensagem, ela já conseguisse também restaurar a estrutura da Mufla. Porque é possível, pessoal. Se a sua Mufla abre no meio, você consegue, seguindo os passos que a gente explica tudo bonitinho, você consegue reestruturar ela novamente. Evandro, e o que é esse Fusão Perfeita que eu sempre ouvi falar? Pessoal, esse Fusão Perfeita é um curso onde a gente te mostra tudo o que você precisa para que você possa se tornar um profissional dentro da vidrofusão. Lá a gente, de fato, te ensina a vidrofusão. Porque uma das coisas que eu mais odiava quando eu iniciei dentro desse universo era ter que copiar algo sem entender o que de acho que eu estava fazendo ali. O porquê que minha peça tinha que ser, por que uma determinada programação tinha que ser aquela à medida que o tipo de vidro mudava, a espessura do vidro mudava, a utilização ou não de pigmento mudava, o modelo da peça mudava. Eu não entendia isso e isso me deixava
meio que frustrado. Com o tempo, anos de prática, entendendo o que funcionava e o que não funcionava, aí sim eu percebi, poxa, isso daqui é o que torna uma pessoa, um profissional dentro desse universo da vidrofusão. E para isso, pessoal, a gente te direciona por um caminho de aprendizado, onde, de acordo com mais de centenas e centenas de alunos que a gente já teve, de acordo com essa galera, é o caminho mais rápido e seguro para se aprender. Porque a gente inicia primeiro mostrando para você o que de fato você precisa para iniciar na vidrofusão. Que não adianta nada você comprar vários materiais, sendo que no decorrer do seu aprendizado você ou não vai utilizar aqueles materiais que você achou que precisava, ou acabou adquirindo um material de forma errada, um material diferente daquilo que realmente você precisava. Depois, pulando assim um pouco dos materiais básicos, falando do material essencial, eu explico para você como que você utiliza o forno de alta temperatura, ou caso você não tenha, como que você faz para que você possa adquirir um forno ideal, aquele forno que realmente vai fazer com que você atinja o resultado que você espera com aquelas peças que você pretende criar. Porque não é, falando aqui em questão de timeline, você não adquire primeiro o forno para depois pensar no que pretende fazer. Você primeiro idealiza aquilo que você pretende fazer para depois entender qual que é o modelo de forno ideal para aquela lista que você pretende criar. Entendeu os fornos? Bonitinho. Ah, Evandro, eu não tenho capital para investir em um forno de alta temperatura. Lá eu mostro para você, como eu já falei anteriormente, como que você pode confeccionar a sua própria mufla. Confeccionando a sua própria mufla, é claro que lá dentro também tem um curso direcionado somente para você que vai trabalhar com a mufla, um curso ideal para que você, caso você queira trabalhar com decoração, com brindes, com acessórios e outras coisas também utilizando a mufla. Por quê? Gerando renda através da utilização da mufla, posteriormente, em pouquíssimo tempo, caso essa seja a sua vontade, você pode adquirir um forno de alta temperatura. Depois, eu mostro para você como que você consegue identificar os tempos do seu próprio forno, e claro, também na mufla, e como esses tempos devem conversar com as temperaturas conforme a peça muda. Por exemplo, vamos supor que eu quero fazer uma peça nesse tamanho e nessa espessura aqui, ó, um bloco redondo de vidro. Isso daqui é uma temperatura e um determinado tempo. Se eu diminuir a espessura pela metade, é um determinado tempo e outra temperatura. Se eu quero aumentar que seja 2 centímetros dessa peça, já muda. Lá eu explico tudo bonitinho para você, como que você faz para entender esse cálculo, tá? Isso de forma que, quando você finalizar o curso, você vai conseguir não somente criar pecinhas pequenas e fáceis como gemas de vidro, que é aquelas pecinhas pequenininhas redondinhas, mas peças grandes, sei lá, de 50 centímetros, de 1 metro, 2 metros, uma porta, você vai conseguir criar essas peças com total facilidade, seguindo simplesmente esse caminho que a gente vai te levando aqui. E é claro, pessoal, caso você queira também moldar as peças, dar forma e formato aquilo que você pretende criar, eu também mostro não somente como que você pode fazer isso, mas como que você pode criar diferentes tipos e modelos de molde para que esse seu projeto saia do papel com total perfeição e para que você também consiga executar ele sem qualquer dificuldade. E claro, pessoal, isso sem contar a parte de fusão em si, a montagem da peça em si, a questão da criação dos tempos da mufla também, a questão do entendimento das variáveis mufla e micro-ondas, a questão de precificação das peças, tipos de vidro, como que os tem, enfim, pessoal, é um conjunto de coisas que, como eu falei no começo, vai fazer com que você saia de lá um total profissional dentro da vidrofusão, apto a atuar em mais de 30 áreas de atuação, onde cada uma delas pode te gerar uma ótima fonte de renda.
E o legal desse curso, gente, é que assim, às vezes a gente adquire um curso, você adquire um curso de determinado assunto. Aí dentro desse curso, você precisa sair e pesquisar outras coisas para que você consiga atingir a confecção de determinada peça, da função daquele curso. Nesse curso não, gente. Nele, você não precisa sair pesquisando como é que se faz molde, ou nem comprar molde. Você não precisa também comprar mufla, ou seja, tudo que você precisa para confeccionar a peça e até mesmo ferramentas tem dentro desse curso. É um curso completo, né, Evandro? Isso. E assim, pessoal, vamos lá. Então, a gente já falou aqui o que a gente ensina. Se você acompanhou essa série, você já viu alguns dos poucos benefícios que trabalhar criando peças dentro da vidrofusão traz para você. Agora, caso você ainda não seja o nosso aluno, você tem a oportunidade de adquirir hoje o Fusão Perfeita com 30% de desconto. Fusão Perfeita é uma turma, é um curso onde a gente só abre turma uma única vez no ano. E a partir de agora, as turmas estão abertas. Caso você ainda não seja nosso aluno, com esse cupom que está aparecendo aqui na tela ou aqui também na descrição e no comentário fixo, você vai ter 30% de desconto e aí você vai ter a oportunidade de se transformar em um profissional dentro desse universo da vidrofusão, podendo gerar renda a partir do momento que você cria a sua primeira peça. Agora, caso você já seja o nosso aluno, seja do Bijuteria de Valor, que é o curso de criação de acessórios utilizando a mufla, seja do Manual da Mufla, que é um curso onde eu te mostro como que você pode utilizar a mufla, criando seus próprios tempos com base nas suas variáveis, ou seja também do livro digital ou livro físico, Vidrofusão Arte no Micro-ondas, você vai ter 50% de desconto. 50% de desconto num curso completo de vidrofusão. Ah, Evandro, como que eu faço para ter esse desconto? Se você é aluno do Bijuteria de Valor e do Manual Completo da Mufla, na primeira aula, na aula de boas-vindas, vai estar lá o cupom de desconto que você deve utilizar. Basta você ir lá, copiar o cupom de desconto, clicar no link que está aqui abaixo de compra do Fusão Perfeita, adicionar o cupom de desconto lá e automaticamente você já vai ter 50% de desconto. Repetindo, isso para quem é aluno do Bijuteria de Valor 2.0 ou do Manual Completo da Mufla. Agora, caso você já seja o nosso aluno do livro digital ou livro físico Vidrofusão Arte no Micro-ondas, basta você mandar um e-mail, no meu e-mail, que você recebeu no ato que você comprou o livro. No momento que você comprou o livro, você recebeu lá um e-mail, e lá no e-mail de suporte, basta você enviar um e-mail pedindo o cupom para o e-mail de suporte que está lá. Eu te envio o cupom de desconto e novamente você vem aqui nesse vídeo, clica no link aqui abaixo, no link de aquisição do Fusão Perfeito, adiciona o cupom e seja feliz. 50% de desconto para você. Então, gente, não perca essa oportunidade, tá? Porque a gente nunca deu esse desconto, nem de 30%, quanto menos de 50%. E também, a gente só abre turma desse curso, que é o Fusão Perfeita, uma vez ao ano, tá? E outra coisa, gente, esse desconto é por tempo limitado, tá? Então, não perde tempo, já olha aqui na descrição, tá tudo explicado bem certinho, o que você tem que fazer, né, Evandro? Isso. Bom, pessoal, e aqui a gente chega ao final dessa série. Espero que você tenha gostado dela. Espero que a gente tenha te passado um pouquinho de como a vidrofusão pode mudar a vida não só pode mudar, como mudou a vida de muitas pessoas que a gente acompanhou durante essa nossa jornada também de trabalho com o público. Então a gente vai ficando por aqui. Grande beijo e até a próxima. Até!